Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a equação da parábola. Bom, em princípio eu preciso dizer então o que é uma parábola. Uma parábola é um objeto geométrico, né, que tem a seguinte propriedade. Dada uma reta e um ponto fora dela, né, essa reta aqui que eu estou chamando de D, né, e esse ponto aqui que eu estou chamando de F, o lugar geométrico, né, do plano que os seus pontos equidistam da reta I do ponto F é chamado de parábola, certo? Ou seja, eu marquei aqui alguns pontos que satisfazem essa condição, né? Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que a distância desse ponto aqui, por exemplo, P, né, um ponto qualquer da minha parábola, até a minha reta D, né, que vai ser chamada de diretriz, é igual à distância do meu ponto P até o meu ponto F, né, que será chamado de foco. Então, essa distância é igual a essa, ok? Então, o conjunto dos pontos do plano que equidistam da reta e do foco é chamado de parábola, certo? Bom, o nosso objetivo nessa aula aqui de hoje é determinar a equação dessa parábola, certo? Para isso, a gente vai precisar utilizar o conceito de distância entre dois pontos, certo? Por quê? Porque o que eu sei sobre essa parábola é que ela satisfaz a seguinte equação. A distância do ponto P, né, de um ponto P qualquer, ao foco é igual à distância do ponto P à reta diretriz, certo? Então a gente precisa interpretar melhor o que seria essa distância de um ponto a uma reta, né? A distância de um ponto a uma reta seria a distância, né, ao ponto da reta, que é justamente a projeção ortogonal desse ponto sobre a reta. Então aqui existe um ponto P', né? E aí o segmento PP' ele é perpendicular à reta R. Então, se ele é perpendicular à reta R, a distância do ponto P até a reta D. A distância do ponto P até a reta D é justamente a distância de P até P', certo? Então, isso aqui é justamente a distância de P até P'. Então, eu vou utilizar a forma da distância entre dois pontos no plano a partir do momento que eu introduzir aqui um sistema de coordenadas, certo? Então, eu vou introduzir um sistema de coordenadas bastante conveniente, onde o eixo x vai ser paralelo à minha reta D, né? E a minha origem vai coincidir com esse ponto aqui, que seria, né, o ponto médio, certo? Da reta que é do segmento de reta que é perpendicular à reta D passando por F. Então, esse aqui seria o ponto médio, né, que é o que a gente vai chamar de vértice da nossa parábola, tá? Então, eu estou colocando aqui o vértice sobre a origem do meu sistema de coordenadas. Ok? Então, esse aqui seria o meu eixo X. Certo? Esse aqui seria o meu eixo Y. Certo? Muito bem. A partir desse momento, eu vou definir como sendo ρ, ou melhor, 2ρ, a distância de F até a reta D, ok? Então, eu vou definir ρ como sendo a distância entre F e a reta D, ok? Certo? De modo, então, que como aqui sendo o ponto médio, né, já que ele vai ser um ponto da parábola, essa distância tem que ser igual a essa, né, pela própria definição de parábola. Então, a gente consegue aqui as coordenadas do ponto F, né? Então, isso aqui vai ser, como ele está sobre o eixo Y, vai ser 0 para x e ρ, certo? Aqui meu ρ é positivo, porque eu estou tomando ele como sendo a distância, né? Então, aqui como eu estou acima do eixo x,
Então aqui é 0 ρ, certo? Por sua vez, a equação da minha reta diretriz vai ser a reta, né, y igual a menos ρ, porque eu estou abaixo aqui do eixo x, né? Então a equação dela vai ser y igual a menos ρ, certo? Muito bem. Então, dado um ponto qualquer aqui da minha parábola, que eu vou estabelecer aqui com coordenadas arbitrárias, né, x, y, certo? A projeção sobre a reta D preserva, né, como é a projeção ortogonal, preserva a coordenada x, certo? E como está sobre a reta, preserva a coordenada y, que é menos ρ. Ok? Certo? Então, eu posso aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, né, para chegar no meu resultado. Lembrando que a fórmula da distância entre dois pontos, ela é distância de um certo P1 a P2, né, ela é a raiz quadrada da distância, ela é a raiz quadrada da diferença entre x1 e x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 também ao quadrado, onde x1 e x2 são as coordenadas, de x1 e y1 são as coordenadas do meu ponto P1 e x2 e y2 são as coordenadas do meu ponto P2. Certo? Então, x1, x2, P2 tem coordenadas x1, y1, x2, y2. Ok? Então, essa fórmula aqui eu não desenvolvo aqui nessa aula, porém na descrição do vídeo eu vou deixar o link, né, de uma aula que eu fiz, eu desenvolvi essa fórmula aqui como consequência, né, do Teorema de Pitágoras. Então, é uma aula que eu fiz sobre a aplicação do Teorema de Pitágoras. Uma das aplicações é justamente essa fórmula aqui da distância entre dois pontos no plano. Então, está aqui na descrição do vídeo, ok? Se você quiser checar como chega nessa fórmula. Então, eu vou partir daqui para a gente já determinar, então, qual vai ser a equação da nossa parábola, certo? Então, a distância de P até F vai ser a raiz quadrada, né? Aliás, eu vou fazer até mais um passo, né? Como as distâncias são iguais, se eu levar ao quadrado, continua sendo igual. Aí eu vou eliminar as raízes, certo? Já vai facilitar que eu vou eliminar as raízes. Então, a distância, vou colocar aqui embaixo mesmo, né? Então, a distância ao quadrado de P a F é a distância ao quadrado de P a P', certo? Então, o que é a distância de P a F ao quadrado? Vai ser a coordenada x aqui do ponto P, né? X menos a coordenada x do ponto F, que no caso aqui é 0, então x menos 0 ao quadrado, mais y menos a coordenada, né, y aqui do meu f, que é ρ, y menos ρ ao quadrado. Isso tem que ser igual a distância de P até P', ou seja, x menos x, né, a gente tem a mesma coordenada x menos x ao quadrado, mais, mais y menos ρ, ou seja, vai ficar y mais ρ, correto? Vou ficar com y mais ρ ao quadrado. Então, perceba que vai ficar simplesmente x ao quadrado e perceba que aqui vai zerar, certo? Então, eu vou ficar com x ao quadrado. Aqui desse lado, né, é o quadrado da diferença de dois termos, e aqui do outro lado é o quadrado da soma de dois termos. Então, utilizando produtos notáveis, aqui a gente tem y² menos 2ρ, y mais ρ ao quadrado, igual a que zerou, né? Ficou simplesmente 0 ao quadrado, né? Certo? Mais y ao quadrado,
mais 2 vezes ρy mais ρ ao quadrado. Então perceba que eu vou poder simplificar, né? Eu vou poder simplificar y ao quadrado com y ao quadrado, ρ ao quadrado com ρ ao quadrado. Então, se eu isolo y, né? Se eu isolo y, eu vou somar 2ρy em ambos os membros e vou escrever, né? Aqui vai ficar 4ρy, vou escrever isso aqui no membro esquerdo. Então, eu fico com 4ρy, né? Isso aqui vai desaparecer, então fica só x ao quadrado. Certo? Então, a gente chega em y igual a x ao quadrado sobre 4ρ. Ok? Então, essa é a equação da parábola quando ela está, né, com o vértice na origem do meu sistema de coordenadas, que foi essa situação aqui que a gente ilustrou. Certo? Qual a observação que eu faço? Bom, se a gente tivesse colocado, por exemplo, o F, né, o seu ponto fora da reta, abaixo aqui do eixo X, e a gente colocasse aqui novamente, né, o vértice da parábola como sendo o centro do sistema de coordenadas, a gente iria encontrar uma equação semelhante, né, porém o sinal do ρ aqui ia estar trocado. Ou seja, a gente assume que o ρ é uma distância, então quando esse ρ aqui, quando esse número que está aqui embaixo ele for positivo, corresponde ao caso em que a gente tem a parábola, né, com a concavidade voltada para cima. Quando você tem a concavidade voltada para baixo, né, que é outra situação, que é análoga, você vai simplesmente obter aqui um sinal negativo. Então a gente pode assumir para efeitos práticos que o ρ assume tanto valores positivos como negativos, certo? O positivo corresponde a essa situação aqui, ou seja, concavidade voltada para cima. O ρ negativo corresponde a concavidade voltada para baixo. Também ressalto que a gente pode, né, considerar a possibilidade de deslocar essa parábola, né, deslocar o vértice dessa parábola ao longo do plano, a fim de obter essa equação em outro sistema de coordenadas, certo? Por exemplo, um sistema de coordenadas onde eu tenha um eixo x' e um eixo y' paralelos ao eixo x e y, né, e aí a equação muda, certo? Então, no caso em que eu estou ilustrando, a gente poderia ter, por exemplo, um sistema de coordenadas da seguinte forma. Vou colocar aqui um x', um y', e aí nas coordenadas x', y', né, o meu vértice que tinha coordenada 0, 0, ele agora passa a ter, por exemplo, né, ele agora passa nas minhas novas coordenadas, ele passa a ter coordenadas x0, y0, certo? Isso aqui seria o meu novo zero do sistema de coordenadas. Então, quando você faz essa adequação, tudo que você tem que fazer é uma translação de x, né, do sistema de coordenadas x, y para x', y'. Então, você percebe que para sair da coordenada x', y' para a coordenada x, eu desconto as coordenadas do vértice. Eu desconto x0 e y0. Então, na realidade, essa equação aqui é quando a gente tem o vértice na origem, certo? Essa aqui é a equação da parábola, certo? Com vértice, né, V igual a 0, 0, certo? Ou seja, com vértice na origem. Já se eu traslado, então tudo se passa, né? Tudo se passa como se eu simplesmente deslocasse o vértice, né? Então a gente vai ficar com a equação. Eu tenho que descontar as coordenadas do vértice aqui, né? Então eu tenho que descontar a coordenada y0. Aqui eu tenho que descontar
a coordenada x0, x menos x0, certo? E o restante continua igual, né? Então aqui fica ao quadrado, ok? Dividido por 4 vezes ρ, certo? Então essa equação aqui, ela é chamada de equação geral da parábola, certo? Equação geral da parábola. Ok? Então é assim que a gente vai tratar, né? Quando a gente estiver falando de uma parábola que não está centrada, a gente vai utilizar essa equação. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo.